O que é que define um líder de verdade? Sabe, não é o que se fala, mas o que se faz, principalmente quando a coisa aperta. Vamos dar uma olhada em como as ações criam um impacto real, e para isso a gente começa no meio de uma baita crise. Imagina só a cena. Uma empresa, a One World Enterprises, acabou de demitir 100 funcionários. É um momento terrível, né? Tanto para quem vai embora quanto para quem fica. O que um líder faz logo depois de tomar uma decisão dessas, tão pesada? Bom, o que aconteceu em seguida foi algo que ninguém esperava. O fundador pensou: ok, não posso mais dar um emprego, mas posso pelo menos garantir que tenham o que comer. Uma atitude que foi direto numa necessidade humana, básica e imediata. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa história. O Jeff Mees, da One World Enterprises, ou OWE, nos dá um exemplo perfeito de como os valores de um líder são testados de verdade. Não na tranquilidade, mas no olho do furacão. Agora, o mais interessante aqui são os detalhes dessa ação. O Jeff não só ofereceu ajuda, não, ele construiu um sistema para isso. Ele criou um site, pensou nas diferentes dietas das pessoas e não se limitou só à equipe dele. Ele foi além, ajudando outros na mesma situação e até quem estava na linha de frente nos hospitais. Isso é pegar um valor e transformar em logística, em algo concreto. E essa frase, nossa, ela resume tudo, né? Não é uma promessa vazia, corporativa. É um compromisso pessoal, lá do fundo. É ele dizendo, olha, a gente tá junto nessa. Essa é a grande diferença entre falar sobre dar apoio e ser o apoio. O exemplo do Jeff é inspirador, claro, mas infelizmente o que a gente mais vê por aí é o contrário. Essa distância enorme entre o que os líderes dizem e o que as equipes veem no dia a dia é o que a gente chama de lacuna de credibilidade. E para ilustrar bem isso, vamos conhecer a história do Andrew. Ele era um vice-presidente que vivia falando para a equipe sobre como o desenvolvimento pessoal era importante. Parecia ótimo, né? Quem não quer um chefe assim? E aqui a gente vê o problema escancarado. De um lado, o discurso bonito do Andrew, dizendo que crescimento pessoal era a prioridade número 1. Do outro, a realidade nua e crua. Ele exigia que a equipe interrompesse o próprio treinamento para responder um chamado dele. A ação dele simplesmente atropelou a palavra, e é claro que todo mundo percebeu. Essa observação, um pouco cínica da organizadora do treinamento, diz tudo. Em um segundo, a credibilidade do Andrew foi pro ralo. A mensagem dele virou piada porque as atitudes não sustentavam o discurso. A lição aqui é brutal. A influência acaba no exato momento em que a inconsistência aparece. Certo, mas por que isso acontece com tanta frequência? Muitas vezes, o problema está numa falha de percepção, a diferença entre como os líderes se enxergam e como a equipe realmente os enxerga. O conceito-chave aqui é o de informação assimétrica. Pensa assim, o líder conhece as próprias intenções, que geralmente são boas, mas a equipe não lê pensamentos. A equipe só consegue ver as ações, e para eles, as ações são as intenções. É exatamente aí que o fio se parte. Vamos ver mais um caso, o do John, um líder super bem intencionado que tinha certeza absoluta que a equipe dele sabia quais eram seus valores. Ele realmente acreditava que suas ações do dia a dia deixavam isso claro. E aí o coach dele propôs um pequeno experimento. A pergunta foi simples e direta para a equipe. Quais são os 3 a 5 principais valores que o John demonstra no trabalho? Pensa aí um pouco. Quantos será que eles acertaram? Talvez 2? 1? 0. A resposta foi um 0 redondo. Para o John, foi um choque de realidade. Ele tinha os valores, mas eles só existiam dentro da cabeça dele. Para a equipe, era como se não existissem. A lição? Ter valores não adianta nada se eles não são comunicados por meio de ações bem claras. Ok, já entendemos o tamanho do problema. Agora, vamos para a parte importante, a solução. Como é que líderes eficazes fazem para garantir que suas ações e palavras andem juntas? Como eles conseguem viver seus valores de um jeito que todo mundo vê? Olha só que modelo prático e genial de uma gerente chamada Maria. Para ela, um valor essencial é ter uma atitude positiva. Mas veja como ela torna isso algo real. Primeiro, ela dá um nome para o valor. Segundo, ela usa frases que reforçam essa ideia. Terceiro, ela dá o exemplo, se mantendo otimista. E o mais importante, quarto, ela testa esse valor, observando como os novatos reagem sob pressão. Ela não fica só esperando que as pessoas absorvam o valor, sabe? Ela ensina, demonstra e reforça o tempo todo. O método da Maria é excelente para o dia a dia.
Mas e quando acontece algo muito, mas muito errado? Vamos para uma história que já virou lenda no mundo da liderança para ver um valor sendo testado na prova de fogo. O cenário era tenso. A IBM precisava daquele contrato de qualquer jeito. E aí um vendedor comete um erro que custa para a empresa quase $1 milhão. Ele é chamado na sala do chefe, já com a carta de demissão no bolso, certo do que ia acontecer. O valor da paciência e do investimento nas pessoas estava prestes a ser testado no nível máximo. E essa resposta entrou para a história. Em vez de punir, o Watson viu aquele erro como um investimento. Um investimento caríssimo, claro, mas valioso no desenvolvimento de um funcionário. No momento mais difícil, ele não só falou sobre o valor de aprender com os erros, ele demonstrou isso, de um jeito que ninguém nunca mais esqueceu. As histórias do Jeff, do Andrew, da Maria e do Tom Watson nos mostram os dois lados da moeda. Elas deixam claro que liderança não é um cargo, mas sim uma série de escolhas. E no final das contas, essas escolhas são de cada um. Então, a reflexão que fica é essa: que situações vão colocar os valores de uma pessoa à prova? E mais importante, como se preparar para responder a elas? Porque liderança não é teoria, é prática, definida naqueles momentos em que as ações falam muito mais alto que as intenções. E no fim, tudo se resume a isso. Essa citação do Mr. Rogers nos faz lembrar da história do Jeff Mees, lá do comecinho. Em tempos de crise, as pessoas não procuram quem tem as melhores intenções, elas procuram quem está de fato ajudando. A verdadeira liderança é, na essência, ser um desses ajudantes.